So before we start the event, we are having today the presence of some important figureheads from our government, and we are asking them to come forward and say something. Nesse sentido, queria chamar aqui à frente, representando a FEComércio, para que possa dar uma palavra com vocês, Leonardo Casares Temer. Por favor, Leonardo. Please, Mr. Leonardo Casares Temer, representative of FEComércio. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à FEComércio, SENAC, a unidade de Botafogo, que nos recebeu muito bem aqui. Apesar de ser parte do corpo da FEComércio, o SENAC tem nome próprio, uma instituição própria, então também está aqui gentilmente nos recebendo para poder oferecer esse espaço a vocês. A gente está há pouco tempo em parceria com a RING e tem sido super legal. A gente temos muita sinergia. O desenvolvimento de games é um core do SENAC. O SENAC está de mãos dadas com a gente nisso. É um prazer ter vocês aqui. Espero ver vocês sempre aqui. A casa é de vocês. E não é só a gente não está só oferecendo espaço, a gente está dando uma contrapartida para vocês que são isso, né? Que são esse sistema que a gente quer viver junto. Making it really hard for me. So, I thank you all for coming here on behalf of also SENAC, which is the unit, the building that we are on today. And we are always with our house open for any and all game events and opportunities. We want to connect with you. And although we are from the same system, the S system here in Brazil, the SENAC and SESC, we want to be connected and keep making these events. I've translated more or less because it's something. Eu queria chamar o André aqui, que é o responsável pela unidade, nos recebeu de braços abertos aqui para poder oferecer essa oportunidade, não só para vocês, mas para a gente também. Obrigado, Léo. Márcio, Vitor, vou facilitar para você. Thank you very much. This is André. This is the representative from this unit from SENAC. Go ahead. Boa tarde, eu sou André Santos, gerente do SENAC Botafogo. É uma honra receber vocês aqui. Foi um desafio, como o Léo trouxe com o Márcio, preparar, né, a nossa casa, que é de vocês, a casa é nossa, para receber gente de todo mundo, né Vitor? So I'm the manager from this SENAC Botafogo unit, and it was a great challenge to work together with Leo and us from RING to make this event possible and to receive people from all over the world. Como o Léo bem falou, nós somos um braço da FEComércio, o braço da educação profissional. Tá? Então, para a gente faz todo sentido, né, Léo, trazer esse evento para cá. A gente, inclusive, tem no nosso portfólio um curso de design de games, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, tem tudo a ver trazer vocês aqui e ser parceiro de vocês nessa jornada. Muito obrigado. So we are here at SENAC. We are a school, a vocational technical school, and we also have courses about game development and game design. So we think we have everything to do with the event today in RING. Bom, muito bem. Então, dando sequência ao atendimento, registrar também a presença da Liana, que é responsável pela vertical que trata com jogos eletrônicos, também está aqui com a gente. We would also like to say thanks to Eliana, which is representative from the vertical, from the games vertical, and he is here today with us. Na sequência disso, eu pedi para passar, por favor, começar com as representações da política que estão presentes conosco. Nós vamos começar com um vídeo que está em tela. Eu vou pedir, enquanto, para isso, o Alan ir preparando o vídeo aí, ou rodar, não sei quem está no computador. Alan está aqui. So we will first display a short video of our political representatives to have a few words. Então, na tela, o presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Niterói, Leonardo Giordano. The president of the Culture Commission from the city of Niterói, Leonardo Câmara. This is my first time doing this. Tocar o vídeo. This is normal.
Enquanto o pessoal vai resolvendo o vídeo ali, eu vou chamando então a próxima representação, chamar com grande alegria a representação do mandato da deputada federal Jandira Fegali. While we wait for the video to be fixed, we would like to ask the representative from our federal deputy, Jandira Fegali. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Bia Lopes. Eu represento aqui o mandato da deputada federal Jandira Fegali. Good afternoon, everybody. My name is Bia Lopes. I'm the representative for the mandato for the federal deputy Jandira Fegali. Eu queria agradecer demais o convite para poder estar aqui nessa tarde com vocês. Agradecer em especial ao Márcio, que foi quem fez o convite ao nosso mandato. I would like to make a special thanks to Márcio, which invited us to be here today. Hoje é um dia que eu vou poder aprender com vocês. É um tema que eu tenho certeza absoluta que é muito importante, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil. É um tema de possibilidades de futuro, de possibilidade de desenvolvimento social. Today is a day about learning. The day we will learn more about this topic, which is a very important thing about possibilities for the future and also social development. E eu acredito de verdade que esse Brasil que a gente está tentando reconstruir agora passa muito por aqui. Porque muitos desses temas que vocês trazem são temas que a gente quer trazer para esse país que a gente está reconstruindo. Que é esperança, juventude, tecnologia, desenvolvimento, ciência. So we believe the Brazil we are trying to rebuild crosses over all those things about youth, about science, about culture. Então, eu quero poder contar com vocês, contem também com o mandato da nossa deputada. A gente está junto para construir uma saída para o nosso país que passe pelos jogos digitais, que passe pela tecnologia e pela ciência. So I'd like to count on you and also ask of you to count on us on the Deputy Jandira Fegali, so we can keep building this country, which gives the stage to the digital games. Obrigada, gente. Já mexeu. Aumenta que a gente volta o vídeo. Aumenta que a gente volta. Está dirigindo o RING. Aqui também tá mais. Aí tá no máximo. Vereador de Niterói, sou presidente da Comissão de Cultura daqui da Câmara, e tenho acompanhado as atividades desenvolvidas pelo excelente presidente que vocês têm, o Márcio, né, que está dirigindo o RING, que está propondo essas atividades. Queria cumprimentar o RJ Recebe O Mundo, cumprimentar todos vocês, dizer que a cidade de Niterói se coloca como uma parceira desse movimento, das ações de vocês. Vocês podem procurar a Comissão de Cultura da Câmara, que a gente tem grande interesse nesse ecossistema. A gente compreende as reivindicações que a gente tem recebido aqui, que nós estamos ao lado de vocês. Em Niterói, a gente tem feito editais públicos de cultura, disponibilizando recursos públicos municipais para financiar atividades, inclusive da área de games e da inovação como um todo. Essas atividades são muito importantes e a gente vai estar aqui dedicados a cumprir o papel do governo, que é o fomento público e, ao mesmo tempo, a garantia de suporte para que essas ações sejam estruturantes, porque a gente sabe da importância delas. Essas ações geram emprego, geram renda, qualificam a mão de obra brasileira, inserem o Brasil no mercado internacional. Quer voltar? Ao mesmo... Leonardo Jordano, vereador de Niterói. Pessoal, eu sou Leonardo Jordano, vereador de Niterói, sou presidente da Comissão de Cultura daqui da Câmara e tenho acompanhado as atividades desenvolvidas pelo excelente presidente que vocês têm, o Márcio Filho, né, que está dirigindo o RING, que está propondo essas atividades. Queria cumprimentar o RJ Recebe O Mundo, cumprimentar todas e todos vocês, dizer que a cidade de Niterói se coloca como uma parceira desse movimento, das ações de vocês, que vocês podem procurar a Comissão de Cultura da Câmara. A gente tem grande interesse nesse ecossistema, a gente compreende as reivindicações que a gente tem recebido aqui, que nós estamos ao lado de vocês. Em Niterói,
a gente tem feito editais públicos de cultura, disponibilizando recursos públicos municipais para financiar atividades, inclusive da área de games e da inovação como um todo. Essas atividades são muito importantes e a gente vai estar aqui dedicados a cumprir o papel do governo, que é o fomento público e, ao mesmo tempo, a garantia de suporte para que essas ações sejam estruturantes, porque a gente sabe da importância delas. Essas ações geram emprego, geram renda, qualificam mão de obra brasileira, inserem o Brasil no mercado internacional, ao mesmo tempo intensificam e melhoram as condições do nosso mercado e fortalecem o país como um todo. Contem com o Niterói, contem com o meu mandato como um parceiro, um aliado de primeira hora das ações de ciência e tecnologia. Vocês sabem que nós, os comunistas, agora, nesse momento, no governo federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia, liderado por uma mulher comunista, a Luciana, nós temos um compromisso muito grande com o desenvolvimento tecnológico e científico, com a inovação. E esse compromisso de aliados das ciências, ele se renova nas nossas intervenções diárias, no nosso compromisso de fazer com que o Brasil seja altivo, soberano, forte, desenvolvido tecnologicamente, e, ao mesmo tempo, que a gente possa ter um lugar entre as nações do mundo onde o nosso país não apareça de uma maneira subordinada, apenas recebendo tecnologia e alto custo, mas sim como produtores e produtoras de desenvolvimento tecnológico, quebrando paradigmas e desenvolvendo a nossa economia. Um abraço a todos e todas vocês. Contem comigo aqui nessa luta. Vocês contam com o Niterói, certamente, e com o nosso mandato. Muito obrigado. Obviamente é longo demais para que o Vitor traduza direto, né? Mas eu vou fazer um resumo e você traduz o resumo, pode ser? Okay. Então, na verdade, o Leonardo é presidente da Comissão de Cultura da Câmara de Niterói. Leonardo is the president of the Culture Commission from the Municipality of Niterói. E colocou a cidade de Niterói à disposição e o seu trabalho político para que a gente possa avançar no reconhecimento dos jogos como uma ferramenta de desenvolvimento da economia brasileira, carioca e, portanto, de todo o setor. Yeah. Leonardo has left the municipality of Niterói and its government with open arms to help with the development as a tool to enhance and boost the development environment and ecosystem here in Rio de Janeiro, in Brazil. Para ajudar a gente a entender, né, a gente está falando de pessoas nesse momento vinculadas à cultura, que é, sem a menor sombra de dúvidas, um dos locais ou uma das verticais onde jogos estão encaixados. To put in perspective, now we are talking about culture as one of the main verticals and areas that games can be inserted on. Nesse sentido, falou a deputada federal, a representação da deputada federal Jandira Fegali, relatora e autora de diversas leis no Brasil que constituem o nosso Sistema Nacional de Cultura. So, in that topic, we have our representative from Jandira Fegali, which has helped develop many laws here in our Brazilian political system regarding culture. E também um agente local de um governo municipal, que é o caso do Leonardo, ex-secretário das Culturas de Niterói, da cidade de Niterói. And also Leonardo, which is a municipal agent, is the ex-secretary, former secretary of the Culture Commissions of Niterói. Yeah. Nesse sentido, então, a gente vai para uma outra perna que é muito importante para o setor de jogos eletrônicos, que é falar sobre ciência, tecnologia e inovação. Eu queria convidar ao palco a representante do Ministério, Luana Bononi. So we are calling to the stage, Luana Bononi. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Luana. Eu estou assumindo a coordenação geral de popularização da ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Good afternoon, everybody. I am presiding over sorry, the microphone is getting to me. Coordenação geral de popularização da ciência. The General Secretary of Popularization of Science of the Development Ministry. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Yeah, the Ministry of Science, Technology and Innovation. Quero agradecer o convite, dizer que eu estou assim muito feliz de estar num espaço que transpira inovação,
possibilidades, como foi dito aqui, juventude, mas não a juventude como um ativo em si, mas como uma construção agora para o futuro, né? Não é uma construção que está lá na frente, ela é agora, e vocês transpiram essa vontade de fazer. I'm very happy to be in a space that exudes youth and innovation, and not for the future, but as of now. We can see now we have this energy that exudes this will to do, the will to act. Para não me alongar, a gente tem algumas ações do Ministério que já dialogam com o que vocês fazem. Então, nós temos no campo do programa Pop Ciência, que é um programa de popularização da ciência. As Olimpíadas Científicas, que é muito próximo das maratonas, temos mostras e feiras de ciências, uma série de editais que já dialogam um pouco com o que vocês fazem. We already have many actions and many programs that already dialogue with what we already have. They have this Pop Ciência. Pop Ciência, which is a program to develop and to disseminate popularize science, and also has many in common with the game jams that we produce already. Mas a gente quer desenvolver mais, a gente quer chegar nas escolas do país inteiro, qualificando o programa de educação integral que o governo acabou de lançar, e nós achamos que um diálogo para pensar formas de levar a gamificação para a educação como um processo de educação científica. We want to do even more. We want to integrate with this new sectorial education program that the government is developing now. We want to reach many schools all over the country and to further develop the science segment. E para isso a gente precisa contar com a força criativa de vocês, como a gente qualifica o processo educacional por meio da gamificação, por meio da difusão da cultura digital, do fortalecimento da cultura digital, porque isso é fundamental até para o desenvolvimento da cidadania. Cada vez mais, se apropriar e dominar a cultura digital é algo fundamental para que crianças, jovens, cidadãos possam exercer seus direitos democráticos. Então, obrigada pelo convite, estou aqui de coração, cabeça, braços abertos, para a gente estabelecer parcerias daqui para frente. E, Vitor, parabéns. Está cumprindo muito bem o desafio absurdo. We want to qualify with and through our programs, our capacitations, the game development segment, because we think it's also a way in which we can enhance the citizenship and how we belong to this country and how we develop things. So I thank you all for listening, and thanks to Victor. That's it. She thanked Victor for the great work he's doing, and we are clapping and making greets for him. It's great, Victor. Thank you very much. Queridos, e por fim, eu acho que a gente, de fato, inicia o nosso ciclo de palestras. Eu queria agradecer a presença das autoridades, dos representantes de governo. Tem mais gente de governo para falar também. Logo na sequência, outras figuras estarão presentes aqui no palco, mas vamos falar um pouquinho sobre a RING nesse momento. So we thank everyone again, and we are officially starting our talks. We want to thank many of the political representatives here today. We also have other people that probably will still talk later. But we want to start talking about RING. Vamos lá. Então, a gente está aqui pela primeira vez apresentando os resultados da pesquisa sobre o mercado de jogos do ano de 2022 para o ano de 2023. Pesquisa sobre os dados do mercado de jogos do estado do Rio de Janeiro. We are for the first time officially disclosing the results of the game market research from the year of 2022 in the state of Rio de Janeiro. Bom, então, de início, dizer que a RING é a Associação dos Desenvolvedores de Jogos aqui do Estado, representa o conjunto de estúdios, trabalhadores e de uma sequência de iniciativas que visa fomentar o mercado de jogos eletrônicos no Estado do Rio de Janeiro. So, to begin, RING is the
So to begin, RING is the official association for the game developers of the state of Rio de Janeiro, representing solo developers and also game studios through many initiatives and many programs which aim to further develop the state and our local initiatives. Primeiro, a gente está falando, essa pesquisa ela já é realizada há alguns anos, e vocês vão ver alguns dados nessa perspectiva, para a gente entender se está havendo crescimento, progressão no mercado de jogos aqui no estado do Rio. So we are about to see some data, and this research is being conducted for some time now. So many of the data is relative to the prior research. So just to put it in perspective. Senhoras e senhores, com enorme alegria, a gente pôde verificar um grande crescimento no volume de empresas e arranjos de produção que estão presentes no Rio de Janeiro, de 2021-22 para 2022-23, ou para facilitar a tradução. Da pesquisa anterior para a pesquisa atual, nós podemos verificar um aumento no volume de 70% de novas empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro. It is with great joy and happiness that we detected an increase of 70% of companies and a growth from the prior research from 2021 to 2022. Hoje, nós, quando falamos em empresas presentes no estado do Rio, nós estamos falando de cerca de 70 estúdios que estão organizados no estado do Rio de Janeiro, produzindo jogos autorais ou como serviços. When we say game studios, we are talking about more than 70 companies that work in the state of Rio de Janeiro, producing not only author games, original games, and also B2B services. Vai descer um pouquinho, tá? Esse crescimento no volume de empresas também se traduziu no crescimento do volume de faturamento, que subiu mais de 70% em relação à pesquisa anterior, e hoje as empresas do setor faturam mais de 40 milhões de reais anualmente. We can see this increase not only in the name of the games, number of the game studios, but also in our income and our gross income, which has been more than 40 million Brazilian reais, which is also an over 70% increase related to the prior research in 2021. 40 milhões de reais que deve dar na cotação atual. 10 million. 15? Não. No, less. 10 million. 10 million dólares. Nice. Vou dar uma lição um pouquinho. Esse setor produziu no estado do Rio de Janeiro 180 jogos, isso é o segundo maior volume em produção de jogos em todo o território nacional, segundo as últimas pesquisas apuradas. We have produced over 180 games in this last year, which is the second biggest state, regional association in all the Brazilian territory. Desses jogos, a maior parte são de jogos autorais, ou seja, novas propriedades intelectuais, na ordem de 104 jogos produzidos, e 76 desses 180 jogos são jogos como serviço, adver games, jogos educativos e outras ferramentas. The majority of these products are original games, outdoor games, and 76 of those are services in B2B and adver games and the like. Por uma questão de justiça, eu tenho água aqui, mas o tradutor não tem. Então, água ao tradutor. Thank you, Márcio. You are very kind. Bom, então, desce mais um pouquinho, vou dar. Desses 180 jogos, 52 foram lançados no ano passado, ou seja, chegaram ao mercado, foram de fato entregues, né, como produtos finalizados. So for these 180 games that have been developed over the last year, 52 have been released. They're officially out in the market. And from those, we have 35 original games and 17 services. Perfeito. 35 jogos autorais e 17 com prestação de serviços foram realizados. É importante lembrar, para quem não é do setor, que isso demonstra um pouco sobre o tempo de produção dos jogos, né? Então, dos 180, somente 52 foram finalizados nesse período, né? Então, o tempo de demora de produção é um tanto maior. This also goes to showcase for people that are not from the game development area how long it takes to develop a game, because of this 180 games being developed, only quote unquote 52 have been released, because a long process.
Desce mais um pouquinho, tá? É importante dizer que as empresas localizadas no Rio de Janeiro prestam serviço para outras empresas em todas as regiões brasileiras e também a várias localidades do mundo, ou a maior parte dos continentes, né, ao redor do mundo. So all the companies that provide services have clients in all the regions in Brazil and also in many continents in the world. So here in the slide you can see the South, Southeast, Northeast, Central, West and North regions of Brazil, and also North America, Europe and Asia. O volume de trabalhos nesse sentido mais do que dobrou de um ano para o outro. Parte pode ser justificado pelo valor da nossa moeda. Vocês sabem que o real brasileiro passou por certas dificuldades ao longo do ano passado, de valorização pesada, mas muito disso se deve à capacidade criativa e de adaptação brasileira, especialmente fluminense, para poder se relacionar com outras culturas e com outras demandas que apareçam, que não sejam originariamente nossas. We have also more than doubled our production output in this matter, with over 112% rate of 2021, which we know is also related to the valuing of our coin, Brazilian reais, but also it showcases the innovation and creative nature of our developers from the state of Rio de Janeiro. É a parte final da nossa pesquisa, mas um dado muito relevante para a gente diz respeito à representatividade, emprego e renda. São valores fundamentais para a gente enquanto associação e enquanto setor de um mercado que é fundamentalmente fundado por pessoas. So in this last and final part, we would like to talk about jobs and representation, and diversity, because it's a cornerstone of our work here. Ainda temos muito a crescer nos segmentos menos representados da sociedade, mas há um volume de crescimento no total de pessoas empregadas, aumento de 66% em relação ao volume de pessoas empregadas, e também com cada vez mais representação de grupos como mulheres, LGBTQIA+, e negros, ainda subrepresentados, mas em crescimento ano após ano. We still have a lot to grow, a lot to increase. We would still like to increase some we still had a 60% increase of LGBTQIA+, and 11% of Black people, which is, we know, still a very sub-represented, less than ideal number, underrepresented, but we still have a lot to go on that. A gente quer convidar todo mundo, agradecer primeiro a Nébula, né, que produziu a arte do infográfico para a gente, e convidar todo mundo a acessar o site da RING para conhecer mais sobre o setor aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. We would like to thank Nebula for producing the visuals for this infographic, and also invite everyone to follow us in our website and our social media. Nas mídias sociais, RING Dev RJ, como está em negrito ali no meio do site, mas em todas as redes sociais, RING Dev RJ, é como vocês acham a gente tem falado bastante nos últimos tempos, né, Vitor? So in all social media is just that, RING Dev RJ with a net. So Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Please follow us. We have been using it a lot over the last months. Bom, dando sequência ao nosso evento, a gente deveria, eu vou conversar mais com vocês depois sobre as questões das leis de incentivo, né? A gente, nesse momento, tem algumas coisas acontecendo, especialmente ao público brasileiro, sobre a Lei Paulo Gustavo e tal, mas a gente conversa sobre isso com mais detalhes na sequência, para a gente possa dar andamento ao evento e perseguir o bom horário que ele tem cumprido até aqui. Eu queria chamar ao palco o querido Marcelo Haddad, representante da Rio Negócios, para poder falar sobre o Rio Empreender Criativo. Marcelo, por favor. Amigos, para os brasileiros, vocês preferem que eu faça essa apresentação em inglês direto? Opa. O que vocês preferem? Eu gosto dele. Não, numa boa. Quem é que vai ficar mais confortável?
desconfortável se a gente ficar nessa... Eu posso fazer o contrário também. Nessa Se quiser falar inglês, eu traduzo. Tem a longa Não sei, como é que idade. vocês querem? Inglês? Inglês? Pode ver? Beleza. Eu traduzo. Não, Para português, não, para português. não precisa botar dinâmica. Não, estou tentando dar dinâmica no negócio. Vai encerrar. Vamos lá. Bota a apresentação no PowerPoint. Por favor. Hã? Olha aí, é isso aí, tá vendo? Tem gente que não fala inglês. Então vou fazer o seguinte: eu falo em português e o Vitor complementa. Vamos tentar fazer assim, tá? Eu estava tentando para ver se ganhava, mas se tem duas pessoas aqui, pelo menos que merecem a participação aí do negócio. Bom, eu trouxe para vocês aqui um projeto chamado Rio Empreender Criativo. Rio Empreender Criativo means Rio Entrepreneur, how to be creative into creative industries, and it's all about this presentation. Vai comigo, vamos batendo bola. Vai você. Olha aqui. O objetivo desse... E eu quero fazer essa apresentação, vou tentar fazer essa apresentação em 15, 20 minutos, tá? O objetivo dessa apresentação é tentar entender como é que a vocação do Rio de Janeiro serviria, a vocação da indústria criativa serviria para a gente interpretar como que a tecnologia, a economia criativa, que é intensiva em conhecimento, cultura, talento e tecnologia, representa um alto valor agregado. The main reason why we brought this presentation here is to stimulate the natural drive in Rio for the creative economy, which means knowledge, culture, talent, and technology with high value added in the economy. A gente trabalhou distritos criativos em 5 territórios, que são 5 bairros da cidade. Esse grupo de bairros da cidade, Urca, Botafogo, Maitá, Barra da Tijuca, Jardim Botânico, Centro e Porto, Fundão e Manguinhos. This analysis was made around 5 major districts in the city of Rio, spread out in the territory. O objetivo, portanto, desse trabalho foi propor estratégias para o desenvolvimento da economia criativa nessas 5 regiões, identificar demandas setoriais e articular soluções, estimular a criação de startups inovadoras para problemas e obstáculos setoriais. Não tem startup se não tem problema para resolver. Estruturar informações e análises para permitir replicar esse modelo em outros territórios. The main goals here was to develop strategies and propositions around these 5 major districts and identify major demands and solutions and opportunities to them. Also to stimulate, to increase the amount of new startups in these territories. O que a gente discutiu nesse estudo? A gente discutiu quais são os desafios, tendências e oportunidades para empreender na economia criativa nessas 5 áreas. Alimentos, nutrição, gastronomia, que a gente chama de food techs. Arte, cultura, entretenimento, fashion techs. Audiovisual, media techs e games. Educação, edutechs, turismo, turistex. Vamos lá. Well, what was discussed in this? Uma sugestão? Well, não. Como está na tela em português, faz a tua apresentação em inglês e o pessoal que não entende o inglês presta ler o que está na tela. Acho que funciona bem. Funciona bem para vocês aí, para os nossos brasileiros ali, sem inglês? Pode ser? Eu estou aqui no... Alex, faz sentido? Beleza? Então, show. Ótimo. Ok, então vou recomeçar aqui. What was discussed in this presentation, in this study?
basically we discuss challenges, trends, and opportunities to really start business in the creative economy in these 5 sectors: food, nutrition, and gastronomy, food techs, art, culture, entertainment, fashion techs, audiovisual, media techs and games, education, edutechs, and tourism, tourist techs. We map the local infrastructure already installed and major potentialities and drives, and specifically who are the main actors. We also found and articulate this program into current actions to capacitate, to increase the capabilities and to developing new companies. This was the timeline for this entire project from July until April. We made the launch of the program. We start all the gathering and the strategic planning. We build a portal and a social and sectorial studies. We build a hackathon and a final report. These are the areas in the geography of the city of Rio. Just for who are not from the city, we are here. We're in Botafogo area. So we came from all these regions, all these neighborhoods, and identify around these neighborhoods where are the main actors. In total, we have a geographic location of all those 5 districts. They are here. Not all districts they have the drive for a specific sector. So in the district number 1, we choose education as a main driver and food, nutrition, and gastronomy as a second driver. At district number 2, we found art, culture, entertainment, theatrical arts and music, and audiovisual. District number 3, education, foods and food techs, and audiovisual. District number 4, art, culture, entertainment, and tourism. District number 5, education. A lot of numbers, but just to give you an outlook on how we build this base, this database. From district number 1 to district number 5, we found more than 50,000 companies already operating in this area from different sectors, with a number of almost 100,000 professionals, with a full revenue of almost 73 billion reais a year. MAIs means individual entrepreneurs. CLT plus MAIs means professionals plus individual entrepreneurs. So we reach almost 120,000 individuals plus entrepreneurs. This is to give you an idea how this big is this base in the city. There's some different views on this base. We put a view here on just revenues, number of employees, and number of companies in the city in the state of Rio. I will save you for this massive data crunching that we made.
as the same as well the general numbers of the 5 sectors compared to City of Rio and the State of Rio. This is just our internal information, which is nice to know. But which is important here starts from now. Not here, starts from now. That's okay. From here, from now, we have, which is, I consider, the most important thing, which is the demands and the opportunities. We listed 7 demands and 14 opportunities among this project. 7 demands on different sectors. As you can see here, 7 demands. Sometimes one demand is related with more than one sector. But which are the 7 demands? Improve infrastructure. Improve infrastructure means to share a kind of a marketplace. We need a marketplace into different sectors to improve communication and marketing. This major opportunity means a promotional bureau in the sites of SENAC, SEBRAE, and SESC to promote and to communicate major activities to attract audience and public for specific events. The second demand was to structure communities and marketplace to connect all the major participants in this sector to share business, networking, and best practices. This demand was related with the games. And we are talking about a directory of activities to promote and to engage all the community. Number 3, to improve the communication and coordination of all the sectors. It's all about communication and integration. A calendar and forums to promote all the initiatives around. The other 3, the last 4 demands are related with the improve the business environment, to improve more credit, to capacitated managers to developing project marketing, sales, clients, and distribution, and to promote an update for all members of the community. We made a hackathon. This hackathon was had a presence of almost 400 participants, and it was 14 projects was listed, 4 from education, 4 from food techs, 1 from audiovisual, 3 from art, culture, entertainment, and 3 for tourism. There's a link to watch on YouTube all this presentation as well. We listed here all teams on the hackathon from the food, gastronomy and nutrition, art, culture, entertainment, and audiovisual, with all their presentations in their projects. This team number 2, Chama Rio, it was the number 1 in the food tech. They promote a community web app
to integrate and facilitation clients and producers. The team number 3, Donco Rio, was the platform online to guide users for search cultural events, including shows, musicals, and etc. Number 3, Shine, number 3, was a platform of shows and events for virtual reality. The same as Unilink in education, and the same as Tourism Rio for tourism. This is just a description of what these companies made on a hackathon. Finally, if you can watch and see this presentation, this full presentation, just go to this portal, rioempreendercriativo.com.br, when you have all the steps of these events and the presentation, when you can find exactly what I showed you. As we are talking with Márcio at the beginning of this conversation, game is about contexts. So you guys have contexts to developing business and opportunities around all these major sectors here. With this presentation, we conclude the delivery of this project from July to April. And that's it. I hope you have an overview. Agora temos o Márcio. Cadê o Márcio para fazer o próximo? Deixa eu chamar ele. O próximo papo. Foi beber água. Foi não. Chamo Márcio Matheus. Vai, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou da GF Corp, uma das empresas associadas à RING, e não ficou muito claro para mim, o Rio Empreendedor Criativo é um órgão do governo, é uma agência de fomento, isso me perdoe, mas não ficou muito claro para mim. Posso traduzir? Pode. Okay, my name is Márcio Matheus. It was not clear enough what was about like empreendercriativo.com and what you actually do. Rio Empreender Criativo, it's the name of the project because it relates with how the creative economy can be more entrepreneur. Rio Empreender Criativo é o nome do projeto, é uma iniciativa de como setores e distritos na cidade do Rio de Janeiro que têm determinadas vocações podem aprimorar, podem desenvolver essas vocações melhores. Então, na verdade, não é uma entidade, não é uma associação, é simplesmente um batismo dessa iniciativa que procurou identificar as vocações, os problemas, os obstáculos e as demandas desses setores localizados nesses territórios. É da FECOMÉRCIO com o Sebrae. FEComércio e Sebrae foram os contratantes dessa iniciativa. Tá? FEComércio e Sebrae foram os patrocinadores dessa iniciativa, porque parte dos seus associados também são empreendedores desses territórios. Tá? Como é que eu traduzo isso aqui? Mas você tinha feito antes, então tudo bem. Tá bom? Quem mais tem... A gente já tem tempo para pelo menos mais uma pergunta. Quem mais tem perguntas sobre o Rio Empreender Criativo ou essas questões apresentadas pelo Marcelo? If anyone have any question about this presentation, okay, let me
take the microphone to there. Marcelo, boa tarde. Obrigado pela apresentação e pelos dados, achei excelente. Queria saber quais são os próximos passos agora, com toda essa inteligência de dados, quais são os próximos passos a serem tomados para essas regiões do Rio de Janeiro? Eu acho que seria mais conveniente que as pessoas a Leana e a Cíntia Figueira, que são as representantes da FECOMÉRCIO e do SENAC, pudessem dizer, porque isso é parte de uma estratégia, uma estratégia do SENAC, eu não sei se vocês, do Sebrae da FECOMÉRCIO, eu acho que seria mais conveniente que vocês pudessem apresentar. Just to translate the question, Pedro asked for Marcelo about the next steps of the using of all this data and this research on the next steps on Rio de Janeiro economy. So at this time, Liana and Cynthia, we're going to talk about this on their roles on SENAC, FECOMÉRCIO, and Sebrae, the institutions that have sponsorship about these projects. Eu esqueci seu nome, você me perdoa. Pedro. Pedro, a gente recebeu, né, esse relatório, a gente está apresentando para vocês em primeira mão. O que eu posso dizer dos próximos passos é a FECOMÉRCIO, junto com o Sebrae, a analisarem esses dados e a gente começar a criar ações para esse fomento. Que podem ser essas ações? No caso do SENAC, que também é um braço da FECOMÉRCIO, a gente tem que entregar desenvolvimento profissional, capacitação profissional. Então, quando a gente olha ali uma área de audiovisual, com aquele volume todo de investimento, as oportunidades que a gente tem na área de games, isso vai vir para a gente vai pensar, então, o que realmente está faltando em termos profissionais para a gente ir e criar uma trilha de conhecimento dentro do SENAC para desenvolver essas pessoas para atuar dentro daqueles setores, né? Eu acredito, eu não posso falar em nome do Sebrae e da FECOMÉRCIO, mas eu acredito que o nosso olhar, né, e aí me colocando como hoje aqui para vocês um representante das três instituições, seria exatamente avaliar esses números e a gente começar a fomentar através das atividades finalísticas de cada empresa. Então, o Sebrae oferecendo consultoria e capacitação para os empresários, a FECOMÉRCIO dando oportunidade para que o comércio daquelas regiões se desenvolva, e aí eu acho que tem um braço de ações políticas, governamentais, que a FECOMÉRCIO é esse instrumento, e aí por parte do SENAC, na verdade, que a gente não está, né, no projeto, mas a gente opera, a gente também recebendo essas informações e entregando capacitação profissional para desenvolvimento de todos esses 5 distritos e, consequentemente, nas áreas que a gente abordou ali. Te ajudei? Sim? Obrigada. So Liana answered Pedro about the next steps. He's probably analyzing all this data and taking steps that is specific to any or of each one of the institutions that sponsorship this research, like Sebrae doing the entrepreneurship associations and actions, like SENAC doing the professional education programs, and other all. Mais alguém tem perguntas, dúvidas, sugestões? Liguem para. Anyone have any other additional questions? No, that's it. So Marcelo is still in this event. If you need to talk to him, he's going to be here. Also like Cynthia and Liana. And Marcelo, thank you very much. Você vai seguir chamar comigo? Isso. Vamos, que aí eu chamo tu. Bom, vamos retomar então a sequência do evento, né? A próxima palestra. Agradecer a apresentação feita pelo Marcelo, representando aqui a Rio Negócios, né? E apresentando o Rio Empreender Criativo. Vamos à sequência do evento então. So thank you again, Marcelo, for talking about the Rio Empreender Criativo, and we will keep going on our schedule. Bom, as instituições falaram, o governo falou, o legislativo, o executivo falou, mas o foco principal, ou as estrelas desse evento, na verdade, são vocês, criadores e desenvolvedores. So we have heard from the government, we have heard from the institutions, but the main focus of the event, the spotlight, is
clients are new, the developers and the creators. Nesse sentido, me parece que há aqui uma turma de design de games do próprio SENAC. E eu queria chamar um representante da turma ao palco para falar um pouquinho sobre essa experiência. So we understand here we have a class design game development course of SENAC, and we will invite the representative for the class to say some words. Só fica meio burro. Capacidade cognitiva. A gente está aqui com a Gabi, então, ela está representando essa turma de design de games do SENAC, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que é essa experiência, Gabi, de estar estudando sobre design de jogos e qual é a sua expectativa no trabalho e no uso do que você está fazendo, do aprendizado que você está tendo no setor, no curso. So here we have Gabi, and we are going to ask her what are her expectations, what she expects to working on the set. And also talk about a little bit more what she does and everyone does in this. Curso de gratuidade oferecido pelo SENAC. Eu sou da unidade da Barra. So I'm a student for SENAC's Portal do Futuro, the Portal of the Future, which is a free course offered by SENAC Barra. O Portal do Futuro, na verdade, ele é um curso mais profissionalizante que prepara os jovens para a área de trabalho. E junto com isso vem também o design de games, que também é a área que a gente está atuando. So the Portal do Futuro is a professional vocational course which prepares students to the entry market and also in the game design. Então, a gente aprende tudo lá no curso, é uma experiência muito bacana, ainda mais para a gente que não tem muito acesso a essa área. So we learn about everything in this course, which is very nice, especially to us that we don't have much access to this area. E no final do curso a gente apresenta um projeto entregador. É um projeto que a gente entra na parte de produção de jogo. É como se fosse a nossa prova final. And at the end of the course, we have a final project. In our case, we want to develop a game. It's like our final exam. Vou falar em nome de mim da minha turma. Eu acho que a gente tem bastante área para desenvolver esse curso que a gente está aprendendo. É uma área que está crescendo bastante. Acho que tanto para mim como para eles, a gente tem muita vaga de emprego, a gente tem muitas portas, né, a se abrindo para nós. So speaking on behalf of myself and also my class, we understand that we have a lot of opportunities here now, a lot of job vacancies in this area. E eu acho que é isso. Acho que eu consegui resumir bastante. Obrigada pela oportunidade de falar. Uma boa tarde para todo mundo. Agora o próximo, Márcio, o próximo agora a chamar o pessoal. Obrigado, Gabi. Deixa isso nem estava no script, mas eu queria aqui fazer marcar um compromisso aqui com o pessoal do SENAC de Games, para a gente depois poder ver o que vocês estão produzindo. Para a RING, é muito importante ver o que vocês estão fazendo, apoiar vocês nesse sentido, convidar vocês a fazerem parte dos nossos momentos de desenvolvimento, das nossas Game Jams. É fundamental que a molecada que está começando agora e que está criando possa estar junto com a gente que já está fazendo há algum tempo. A gente ganha energia e vocês ganham algum conhecimento que a gente tem para passar. We'd like to take this opportunity to invite everyone from SENAC, to invite all the youth from SENAC to be a part of our initiatives and to be a part of our game jams. We want to connect with everyone, bring everyone closer together. Dando sequência, então, a esta parte em que fala sobre quem é o foco dessa nossa área, que são vocês, eu queria aqui lembrar que esse evento está sendo organizado em parceria com a GameJamPlus, que é hoje o maior campeonato, a maior maratona de desenvolvimento de jogos do planeta, e que hoje está aqui com a gente, por isso estamos falando em inglês, porque há vários convidados internacionais que vieram à final da GameJamPlus e que hoje estão aqui nos prestigiando com a sua presença. So following up on what we said about the creators and the game developers, we would also like to talk about GameJamPlus, which is also
co-hosting the event together with us, which is the biggest competitive game jam of the world. And that's the reason why we are trying to speak in English to everyone. Nesse sentido, eu queria chamar a CEO da GameJamPlus aqui ao palco, a querida Juliana Brito. Ju, cadê você? We would like to invite to the stage the CEO of GameJamPlus, Juliana Brito. Olá, todo mundo. Yes, if you need it. Boa tarde a todos. Good afternoon. Yes. So, GameJamPlus is a game development marathon. Nós somos uma competição de desenvolvimento de jogos, né? A gente começa com uma game jam. So, 48 hours to create a game. 48 horas para criar um jogo. Then an incubation, uma fase de incubação de 3 meses, 3 months incubation. And then 2 months acceleration, so 2 meses de aceleração. A gente passa pela parte da incubação mais técnica e a aceleração mais voltada para negócio. So the incubation is more technical part and the acceleration is more about business and how to do business. And today we're like here at this moment we're doing our grand final where the winners from all over the world come to Brazil. Agora a gente está fazendo a nossa final com os ganhadores de todo lugar do mundo. Vem para o Brasil, a gente está recebendo aqui 15 países diferentes, 15 different countries. E eu gostaria de chamar rapidamente aqui alguns dos organizadores locais para dar uma palavrinha. I will call just shortly the local organizers so they can say like 1 or 2 sentences about what they're feeling. So Isa from Mexico, please, first. So Isa is the local organizer from Mexico. Isa é a organizadora local do México. Buenas tardes. En español. Okay, yo traduzco. Mi nombre es Isabel Vázquez, soy directora de un estudio de desarrollo de videojuegos que está enfocada a impacto social. Nosotros realizamos... Meu nome é Isabel Vázquez, eu sou... Não, fala inglês. English? Yes. Okay, so sorry. My name is Isabel Vázquez. I am working on a game development company focusing on social impact. That's right. Nosotros tuvimos 3 sedes en México y logramos un poco más de 100 participantes. Tuvimos el ganador de la categoría de Product Madness. It's a little hard to translate from Spanish to English. We've had three locations, right? And we have had the winner of the category. So 100 participants. Do you want to do this? And the winner of the category of product managers got $3,500. Para nosotros es muy importante poder continuar con este tipo de eventos, ya que está enfocado a lograr estudios de forma más profesional en desarrollo de videojuegos. So this kind of event is super important because then we can transform studios in more professional studios that actually make companies for this. Este año estamos muy entusiasmados en poder seguir cooperando con este evento para incrementar los estudios que puedan hacer más videojuegos. They are very happy to continue being with us so they can have more games. Thank you. Primeiro que eu queria entender é como é que é, Isa, a relação com os governos, com as entidades lá no México em relação aos desenvolvedores de jogos e aos estudos. Os governos apoiam, não? So how's the relationship about the government and the studios in Mexico? En Ciudad de México sí hay apoyo, pero en donde yo me encuentro es en Quintana Roo. Apenas estamos iniciando esta labor de que el entorno vea la importancia de los videojuegos. So in City of Mexico, there is some support, but she's from a smaller city, and in this city, there's two beginning the relationship so they can have more support. Do ponto de vista da formação das pessoas, há hoje faculdades focadas em jogos, ou quem vai trabalhar com jogos, cursos correlatos ou próximos. Are the college and courses just for games? Sí, por supuesto. De hecho, soy profesora de una escuela que se llama Coco School,
e incluso el participante que ganó la categoría fue patrocinado por su escuela que se llama América. So yes, there is schools for games. She's a teacher in one of those schools called Coco School. And the participant that won in the pragmatics category was also sponsored to come to Brazil for his school. What's the name of his school again? América. América. A última questão é sobre as associações. Os desenvolvedores e os estúdios estão se organizando lá em associações representativas? Are there Mexican Games Associations? Sí tuvimos, en este momento no está funcionando, pero estamos en construcción para poder continuar con la asociación que ya estaba hecha. If we had, they are not working anymore, but we are doing it. Muito obrigado por isso. Acerca de lo que hablaste ayer sobre el trabajo de las mujeres y el impulso de las mujeres en videojuegos, nosotros también tenemos una iniciativa para poder impulsar mujeres en videojuegos. So they also have an initiative to bring more women to the game development industry. E irnos apoyando para hacer crecer nuestros estudios. So we can grow our studios to more diversity. Yeah, thank you. And now I call the Philippines local organizer, Nisi, please. So Nisi from Philippines, she organized GameJamPlus. She's awesome. Please tell a little bit about your organization. How many participants? How was it for you? She was also the winner from last year, GameJamPlus. She won the best game in the world. Essa foi a ganhadora do ano passado, que ganhou a prêmio de melhor do mundo e agora ela é organizadora local. Hello. But I'm not the winner anymore. I passed the crown. Agora nós temos um novo ganhador da Indonésia. So I'm Missy. I'm from Indie Games Group Philippines. So that's the organization that I did GameJamPlus under in Manila. We had a record-breaking 200 participants, like just from my city. Eles quebraram o recorde, tiveram 200 participantes somente da cidade dela. It was a lot of work, but it was very much worth it because we don't really have a lot of spaces for indie games. Foi muito trabalho, mas valeu a pena porque não tem tantos espaços ainda para desenvolvedores de jogos indie. Yeah, but I also saw that it was such a big deal that I also invited Indonesia to come join. Wafi's not here; he's going on the plane now. But yeah, so Indonesia. Ela também foi a pessoa que foi na Ásia, como a gente não tem muito contato, ela foi e convidou outros países da Ásia para participar. E ela trouxe o representante da Indonésia, que foi a segunda maior sede. Foi 200, how many? Indonesia 300. Também 200 participantes da Indonésia. E que acabou o melhor do mundo sendo da Indonésia esse ano. The world was Indonesia this year. And I was also super happy because last year I was like the only Asian here, and now we're 3. And now I have someone to eat rice with in the morning. Ela está muito feliz que ano passado ela era a única asiática, agora eles são 3 e eles podem dividir arroz. Então, eu quero saber. The first question is about the government support on Indonesia and on suporte do governo. Other Asian countries, if you can talk about that. Sure. So I guess a little bit of context. Southeast Asia is actually the lesser developed part of Asia. A parte do sul da Ásia é menos desenvolvida, né? Yeah, so we don't get a lot of support, but there's been sem suporte, não muito. Yeah, but there's been a rise of a lot of Southeast Asian indie games recently. Mas tem tido crescimento no mercado de jogos do sul da Ásia. I can't speak much for Indonesia, but I know Indonesia has a very strong game development industry, and the GameJamPlus was supported by the government this year.
Ela não pode falar muito da Indonésia, mas a Indonésia tem um relacionamento bem grande com os indie games e a Indonésia teve suporte do Estado esse ano. But in the Philippines, there's not a lot of support for original games. Mas na Filipinas não tem muito apoio ainda para jogos originais. Our industry, the backbone of our industry is outsourcing, so we know how to make games, but not our own. So, a mais importante da indústria das Filipinas é que eles fazem muito o serviço de outsourcing, ou seja, eles fazem jogos, mas para as outras pessoas e não os próprios. It's also a little sad because, like last year, while I did win the championship here, I'm a superstar here, but back home now. É um pouco triste que, embora ela tenha ganhado o melhor jogo do mundo, aqui ela é tipo estrela para todos nós, mas infelizmente lá em Filipinas não é. I want to know about the high school or college course about the game industry or So college. There isn't, I think there are only a handful of universities that teach game development. Tem algumas poucas. Yeah, most of it is still like under computer science. Muito ainda está dentro de ciência da computação. I actually went to the State University of the Philippines. Ela foi para a Universidade Federal da Filipinas. And we don't even have a game dev course. Mas não tem curso de game dev. So but there are stronger pushes to get more game dev, like even start with the game dev class in the computer science, Mas eles estão começando a ter algumas aulas sobre desenvolvimento de jogos e tal. Yeah, but it's still a long way to go, I think. Ainda falta bastante. all about the association, Game Developers Association and Game Studios Association. Associação de Jogos na Filipinas. There are organizations or association on that. Yes, so there are a bunch of associations in the Philippines. The largest one is GDAP, it's Game Development Association. Tem várias associações na Filipinas, a GDAP é a maior delas. They're the ones who spearhead coordinating with the government and elas são as que tentam negociar com o governo and companies to get more support for all types of studios. Para ter mais suporte para os estúdios. But there's also my group, which is Indie Games Group Philippines. Também tem grupo dela, que é o Indie Group da Philippines. Yeah, we started it last year. Começaram ano passado. But we already have like 500 people and já tem 500 pessoas. Casey, you do nothing. Crazy girl. Always the best. Superstar. But yeah, we started that because we saw that there was a gap with the more mature studios, but no one was fostering a learning environment for hobbyists and students. Ambiente de aprendizado para estudantes e pessoas que tinham isso como hobby. Thank you, Nise. Thank you very much. And to finalize a little bit of world tour, I would like to invite Mika from Slovakia. Thank you. First, please tell us your experience being a local organizer for GameJamPlus and what you thought about the whole thing. Explicar sobre GameJamPlus. Thank you. Overall, it was a very nice experience. Foi maneiro? Excellent. I mean, we do a lot of game jams in Slovakia. Fazem muitos game jams. And this one was like a new experience, something Foi diferente. A bit more than traditional Mais, jamming. causou incubação, aceleração. And we would definitely like to do more of this. Eles querem fazer pouco mais. And we are also thinking about incorporating into our study program. E eles estão pensando em incorporar isso dentro do programa de estudos deles. So the first question about the government support. So in Slovakia there are government support programs
about Parte do the governo. relation about the game industry and the government? Generally, there is some recognition about the industry. Tem reconhecimento? I think it might be better, but we are on the way. Podia ser melhor, They sério? already know, and they Mas eles sabem pay que podia ser attention melhor? to this field. There is like a support program. You can ask for programa funding, suporte, que você like pode a indie pedir developer. patrocínio. It has like 3 phases. Tem 3 fases. You can gradually Você increase pode- from like basic stipendium to like full funding of the game. Você pode 3 levels para patrocinar o jogo. Also, we are doing a lot of new programs, subjects, Alguns and programas novos, temas. but it depends. Somewhere it's just some fun, Depende. and somewhere it's like a full-blown program with. Alguns são pequenininhos, outros são programas bem grandes. For example, at our university, you can do a bachelor, master, and even Na PhD. faculdade dele você pode fazer bachelor, mestrado e doutorado, né? I think the next question is about colleges, if you have colleges for game development. So, Yeah, not directly for the game development, but some of them have already some. There's more and more, as I see it, that for example, like digital graphic schools are already looking for this kind. Faculdades de tipo desenvolvimento gráfico estão olhando para esse tipo. You are like a professor in university. Yes. Então, Mika também é professor na faculdade de desenvolvimento de jogos. Please, about the game designers and professional game studios association. There are many of them in Slovakia. Yes, we have like Slovak Game Developers Association, which is part of international association. Eles têm a European one. Eslovaquia Game Development Association, que faz parte da Europa. And also we have some like informal more clusters E aí tem uns clusters de associações menores that are trying to connect the game business with que têm tentado conectar, trazer negócio para o país e fazer os estudos crescerem. Thank you. Thank you. That's it. That's it. So that's GameJamPlus. Please participate. We will open our next edition in October. Por favor, participem da próxima edição em outubro. Vocês podem ser estudantes para poder estar participando. Vários dos nossos participantes são estudantes, a lot of the participants are students. So subscribe, se inscreve, entra no nosso Instagram, @GameJamPlus, @GameJamPlus, e acompanha lá para participar. O Rio vai ter uma site, so the Ring will be one of the participants, our local organizers in Rio. Thank you, Juliana. Thank you for GameJamPlus. Congratulations for all the great work you're doing on Rio de Janeiro and global gaming industry. That's incredible. Então, pessoal, a gente está na reta finalíssima. Na verdade, nós cumprimos o nosso cronograma. Com grande alegria, estamos no horário perfeitamente. So, guys, we are at the last leg of our first cycle of talks. We are right on schedule. Nesse momento, eu quero fazer uma última mensagem, que eu não sei nem se é necessária a tradução aos gringos, porque é um programa absolutamente brasileiro. There will be no English. No English. Yeah. The next message is about a Brazilian program on entrepreneurship on the game sector. So the foreign people can't be subscribed on this program. So I'm sorry about that, but I'm gonna give this message on Brazilian Portuguese. I'm sorry about that. You'll never know. Pessoal que está aqui hoje, lembrar a todos que a gente está neste momento em andamento com a Indie Hero, que é uma empresa que faz parte, que é do mesmo guarda-chuva da GameJamPlus, e com a RING, a partir do Sebrae, que é a nossa parte do Sistema S, que cuida de empreendedorismo, que cuida das pequenas e médias empresas. Nós temos hoje em andamento a segunda edição da Trilha de Games do Sebrae. É um curso de duração de 5 meses, custa míseros, eu vou usar um termo até pesado, ridículos, R$ 150, que podem ser parcelados em até 6 parcelas.
Aqueles que eventualmente até não tiverem acesso a isso, procura a gente da RING, que a gente tem jeito de fazer. Quem tem dificuldade de acesso, acessar esse programa. É um programa voltado ao empreendedorismo, voltado a jogos, é ensinar, conversar, trocar experiências com projetos coletivos de mentoria e sessões coletivas de encontro e mentorias individuais, dadas por grandes nomes do setor, inclusive por alguns diretores da RING que compõem o quadro de profissionais que dão as mentorias individualizadas. É um programa que a gente super reforça, um programa feito pelo Sebrae, que está com as inscrições abertas até, obrigado, Rudá, está com as inscrições abertas até o dia 10 de julho, na verdade era até hoje, e foi estendido o prazo de inscrição. Então está até o dia 10 de julho, não deixem para depois. Está aqui com a gente a Isadora Flores, que é representante do Sebrae, a quem eu peço uma salva de palmas, por gentileza. O Sebrae tem sido um super parceiro do setor de jogos no Brasil inteiro, e aqui no Rio vai ganhar ainda mais tração essa parceria, eu tenho certeza disso. Agradecer a Isadora pela presença, deixar aqui meus cumprimentos também à Natália Azevedo, que é quem cuida dessa vertical lá no Sebrae. E é muito importante, você que quer trabalhar com jogos, que já trabalha com jogos, é muito experiente, é pouco experiente, não deixa de se inscrever neste curso, nesta trilha de games do Sebrae. É um projeto importantíssimo. Para quem já fez no ano passado, inscreve agora alguém da equipe, um sócio, uma pessoa, um trainee que está começando a entender de fato o funcionamento da empresa. Esse projeto vai de fato capacitar a sua empresa ou a sua futura empresa a ser de fato ainda mais capaz de enfrentar esses mares revoltos que compõem o setor de jogos eletrônicos no Brasil, especialmente aqui no nosso Rio de Janeiro. Os professores são daqui e também tem gente de fora, empresários que estão há muitos anos no setor, fazem parte do grupo que vai dar as aulas coletivas. Então, convidar todo mundo a se inscrever. A gente tem bom, se bater projeto Sebrae Games Rio de Janeiro, vai achar isso na internet com toda certeza. O link é grandão e complexo. Então, vocês podem pesquisar por projeto Sebrae Games, vão achar isso com tranquilidade. Também podem procurar a Isadora. Eu queria ver a Isadora. Se todo mundo... a Isadora está lá no finalzinho, ó, com aquele blazer preto ali, de vestido florido, porque é a Isadora Flores, então ela mantém o nome no vestido. Procurem a Isadora para fazer também. Qualquer dúvida sobre as inscrições do programa, do curso, procurem a Isadora para que ela possa fazer também, sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Dito isto, e aí eu acho que agora sim, so we're going to go to the final part of these events. Queria agradecer a todo mundo. I want to thank you all. At this time, the coffee break is open, and all the 2 labs for game test, for play test is open too. Thank you very much. Obrigado a todos. Laboratórios abertos e coffee break também. Obrigado a todos os presentes. Obrigado pelo resto. Valeu. Valeu, pessoal. Sucesso. Pode